Pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Já estou vendo alguns conhecidos aqui na lista de participantes. É, Queria logo de cara agradecer a todos que têm participado. Deixa eu baixar um pouco minha câmera para ficar um pouco mais perto de vocês. Queria logo de cara agradecer a alguns participantes que eu estou vendo aqui que já estão com a gente desde o primeiro webinar, desde a segunda-feira lá que a gente fez o primeiro com o Ivan, que estiveram ontem com o André, e hoje, para fechar com esse toque mais artístico, com esse toque mais incrível, a gente vai falar com o Max, do Octojob. Tá ouvindo a gente aí, Max? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, gente, muito obrigado a presença de todos. Enquanto o pessoal está entrando na sala aí, acabou de dar 3 horas da tarde, vocês vão poder usar aqui no canto inferior aqui o menuzinho de perguntas. Eu, na maior parte do tempo, vou ficar respondendo as perguntas de vocês. Quem vai realmente dar o show aí, mostrar um portfólio incrível para a gente é o Max. Vai dar algumas dicas aí sobre vetorização realista. Vocês podem usar aqui esse painel na lateral para bater um papo comigo enquanto a gente vai assistindo a apresentação, ok? Qualquer pergunta que vocês tiverem para fazer, pode usar o painel, fala comigo aqui. O que eu conseguir, eu já respondo automático para vocês. Aqui, o que eu não conseguir e tiver tempo, a gente já abre pergunta para o Max em algum momento que o software estiver processando alguma coisa e tal, a gente vai batendo um papo. Ou, senão, no final, a gente consegue conversar um pouco. Gente, eu abri as cans aí para vocês saberem quem nós somos. Então, meu nome é Fernando Soares, eu sou especialista de produtos e marketing aqui na Corel do Brasil. Fazer uma introdução rápida para vocês aí. Vocês já estão vendo a interface da minha máquina, acredito eu, certo? Está todo mundo vendo a minha máquina aí? Deixa eu ver. Você está vendo o teu painel de admin também aí, né, Max? Estou tranquilo. Isso. O pessoal já está vendo aqui, aparentemente já está todo mundo conseguindo ver. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar em tela cheia aqui só para fazer as considerações iniciais. Então, novamente, muito obrigado ao Corel Draw Webinar Week. Só para vocês, para quem está só nesse webinar e não conseguiu assistir os anteriores, então só para vocês saberem, já está disponível a gravação do dia 22, que nós falamos sobre diagramação e recursos de produtividade com o Ivan Berg, lá do Dicas do Greb. A gravação também do de ontem, do André Costa, já está disponível também lá no nosso YouTube. Vou mostrar para vocês a página da Corel aqui. E esse agora aqui do André também vai, do Max, desculpa, também vai estar gravado, vai estar disponível lá para vocês assistirem, ok? Então, só para vocês verem aqui rapidamente, vou passar pelo meu navegador. O primeiro foi na segunda-feira, o do Dicas do Greb, então tá lá o Instagram deles, instagram.com/dicas do Greb. Ontem nós tivemos o do André, o do Ivan, ele falou bastante de grid, de como a gente fazer um trabalho equilibrado e tudo mais. Ontem a gente viu o André fazendo exemplo de alguns posts para rede social, bem bacana também, bem esclarecedor, dando ideias de como é que a gente trabalha de uma forma mais rápida para a criação de post. E hoje, aqui o Octojob, então, instagram.com/Octojob, o Insta do Max, que já está com a gente na linha aí. E como eu comentei para vocês, todos esses webinars estão vindo parar aqui dentro do canal da Corel Brasil. Então já está lá, ó, o de segunda e o de terça já estão disponíveis aqui, ok? Se vocês quiserem, tá lembrando o Ivan aqui, se vocês quiserem, vocês podem trocar as câmeras de lugar aí, se vocês derem uma olhada na janela do visualizador aí do GoToWebinar, vocês têm como colocar as webcams onde vocês querem, na direita, na esquerda, mais para baixo, mais para cima. Mas a gente pretende deixar a webcam só nesse primeiro momento e no final, para a gente bater papo com vocês. A ideia é que a gente tenha uma área de trabalho mais ampla para vocês verem o trabalho aí do Max, que eu acho que é muito mais interessante do que ficar vendo as nossas caras. É muito mais legal o pessoal ver a interface da gente aí. Beleza, Max? Já estamos com 3 horas e 5 minutos, já deu tempo de todo mundo entrar aí, já passamos de 20 pessoas na sala, o pessoal continua entrando. Eu vou passar o controle da interface para você. Ô, Max, só dá uma olhada assim na hora que eu te passar o controle, você embaixo do menuzinho mostrar ali no play,
se você coloca exatamente a janela do CorelDRAW, para que a gente já saia vendo a tua janela logo de cara do CorelDRAW. Ontem, na do André, acabou que a gente ficou batendo um pouco de papo vendo os trabalhos dele lá na área de trabalho. Né? A tua... Tá bom? Estou te passando o controle aí. Tá. Estão vendo? Vamos lá. Acabei de te transferir. Deixa eu ver aqui. Um momentinho. Perfeito. Vou desligar nossas cans, hein? Beleza. Vamos lá, Max. Agora é contigo, rapaz. Obrigado. Então vamos lá, gente. Eu quero agradecer o Fernando, a Corel, por estar aqui. Eu estou um pouco nervoso, mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer aqui. Antes de mais nada, eu estou mostrando essa tela aí para vocês. Eu vou explicar o que é o desenho vetorial. Na verdade, eu não vou explicar. O Wikipedia está explicando que é necessariamente o quê? O desenho vetorial é o uso de primitivas geométricas como pontos, linhas, curvas e formas ou polígonos, todos os quais são baseados em expressões matemáticas. Por serem baseados em vetores, esses gráficos geralmente são mais leves, ocupam menos espaço em mídias de armazenamento e não perdem qualidade ao serem ampliados, já que as funções matemáticas adequam-se facilmente às escalas, o que não ocorre com gráficos rasters, que utilizam métodos de interpolação. Interpolação é a rasterização, na tentativa de preservar a qualidade. Outra vantagem do desenho vetorial é a possibilidade de isolar objetos e zonas, tratando-os independentemente. Tá, o Wikipedia falou isso, beleza, do desenho vetorial, e, na verdade, um dia eu procurei o que é vetorização realista. A Wikipedia não me falou nada, porque não existe nada relativo à vetorização realista. Então, eu resolvi dar uma chance para o Wikipedia e está aqui a minha definição de vetorização realista. É uma técnica bidimensional que é capaz de dar volume, perspectiva, dimensão e realismo a qualquer objeto, arte, ilustração ou ambiente que possa ser vetorizado, utilizando princípios básicos de cores, luz e sombra. Básicos mesmo. Nossa, deixa eu tomar água aqui que minha boca secou. Vai tranquilo, cara. Vai tranquilo. Vamos lá. Então, gente, eu vou mostrar uma coisinha aqui bem interessante, que eu coloquei que, através de uma cor só e vários tons, você pode dar volume a um objeto. Então, eu fiz aqui, como vocês estão vendo, são duas cabeças que eu montei. Então, eu vou falar um pouco sobre a luz e a sombra. Normalmente, a parte da testa aqui, ó, é a parte que pega mais luz. É a região que pega mais luz. Então, é a testa e o dorso do nariz, que estão mais para frente. Então, vocês veem que as cores aqui, ó, eu dei um exemplo de mesma cor. O zigomático e o lábio superior e o queixo também, eu coloquei de cores iguais. O zigomático é essa região aqui, ó, da maçã do rosto. Né? O lábio superior aqui e o queixo. Eu fazendo, são 1, 2, 3, 4, a lateral do nariz, que aqui é essa parte, e a lateral do rosto, que é mais escura. 4 tons de uma mesma cor já deu um volume para a cabeça. Olha que interessante. Isso apenas fazendo cores, o tom mais claro e o tom mais escuro. Aqui eu com uma cor só, deu o tom dos olhos, da região do olho, da base do nariz embaixo, e o queixo. Eu posso dizer que isso aqui seja sombra. Aqui eu coloquei uma única cor, você consegue perceber o volume considerando apenas os degraus de tons e não necessariamente pela direção da luz. Quer dizer, aqui eu não posicionei luz nenhuma, mas eu estou estipulando aqui, entendeu? Uma forma de que a luz está em determinado ponto fixo e está dando volume para o objeto. Eu vou representar aqui agora, ó, eu fiz um desenho aqui de uma esfera, por exemplo, onde está recebendo a fonte de luz dessa área, aqui, e está projetando uma sombra no chão. Então, essa parte aqui, chamada de highlight ou realce, é a parte como se fosse o projetor de luz que está nessa região aqui. Tem sempre um pontinho que dá, entendeu? Vamos dizer assim, ele fica sempre mais branquinho do que a outra região. Depois vem a área clara,
que vai ser, normalmente, vai ser a projeção dessa área mais clara aqui. Então, ela dá um desfoque e dá esse pequeno contorno aqui. Depois, a região de área de tom médio, que já está chegando quase na cor da própria esfera, que é vermelho. Depois dessa área, vem a formação de uma sombra, porque é o término da luz, né? E o mais interessante é que, quando há projeção de luz, há um rebate também. Por exemplo, a contraluz, que quando é o resquício de luz que é projetado por aqui, bate no chão, na base, e volta para o objeto, que seria essa região aqui um pouquinho mais clara. Aqui está a sombra, que foi projetada. E olha só que interessante os tons que foram, que ao projetar uma luz numa esfera vermelha, fez a sombra. E olha o tanto de tons que foi produzido só nessa esfera. Que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quer dizer, uma única cor projetou 12 tons até onde eu consegui pegar, tá? Isso necessariamente não é uma regra fechada, vamos dizer assim. Bom, falando isso, eu vou mostrar agora para vocês o meu trabalho, certo? Eu vou passar aqui para outra página. Isso aqui são um dos meus trabalhos e vou mostrar isso na prática, mais ou menos. Eu fiz o Mutano do Teen Titans Go, aqui. Aqui está a versão dele normal, em vetor. Eu fiz questão de fazer tudo igualzinho, tá, no desenho mesmo. E aqui eu resolvi fazer a vetorização realista do Mutano. Então, para vocês verem o que uma sombra, o que uma luz, como que dá o volume, como é que é bacana. Isso é vetorização realista. Então, eu projetei pequenos tons, aliás, mesmos tons em cada parte do objeto. E olha para vocês verem que interessante o volume. Claro que eu acrescento, com um pouco de criatividade, eu acrescento mais coisas, como essa barbinha aqui, que ele não tem no desenho oficial. Por exemplo, aqui eu quis colocar o Mzinho dele, eu quis colocar essa textura aqui na camisetinha, tal. Fiz uma sombra, fiz um reflexo. Tudo isso faz parte da vetorização realista. Deixa eu passar para o outro aqui. Antes do Bob Esponja, o Mutano eu fiz a partir de um vetor, tá? Eu vetorizei a partir de um vetor já. O Bob Esponja, eu vetorizei a partir de uma imagem 3D do desenho animado. Então, aqui, olha a textura que eu fiz igualzinho uma imagem 3D, porém, tá? Já dando antemão que o CorelDRAW é um software bidimensional, ou seja, ele dá um ponto de visão de você de 180 graus, não de 360, tá? Então, todos os objetos que eu posso fazer na vetorização são objetos bidimensionais. Aqui eu separei essas pecinhas para vocês verem que eu faço cada peça, às vezes, separada, depois vou juntando, encaixa de uma forma bem simples. Deixa eu mostrar a textura aqui da calça, que olha que interessante. Do jeans. Se tiverem perguntas, tá? Vão fazendo. Eu estou fazendo uma coisa bem rapidinho, porque é tanta coisa para mostrar, que às vezes eu estou meio que até engasgando aqui. Vocês desculpem qualquer coisa. Relaxa, Max. Está tranquilo e está dando para entender, cara. Numa boa. Ok. Então vamos passar para um outro aqui. Esse aqui é o Homem-Aranha. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu fiz um Funko Pop, que é um bonequinho. Então eu quis botar o máximo de realismo possível para o que a vetorização realista dê aquela plasticidade do próprio boneco, aquela coisa plástica. Então, aqui eu vou aproximar aqui, olha que interessante, essa parte que eu adoro, porque eu consegui fazer como se fosse o baixo relevo do boneco. Essa região onde fica mais clara, depois fica mais escura nos cantos aqui. Essa textura aqui também eu adorei fazer. Foi bem interessante. Às vezes você vai falar se é difícil. Não é difícil, tá, gente? Necessariamente é paciência.
Você tendo paciência, é tranquilo. Ô, Max, olha... Oi, pode falar? O pessoal tem perguntado aqui, o Lamartine perguntou para você dar uma ideia de tempo, mais ou menos, se você tem uma ideia de tempo que demorou para fazer essas peças, esses exemplos que você está dando aí. Como eu estou acostumado, eu vim de uma base assim, de empresas que eu estou acostumado, que chegou o produto tal, estou fazendo, e assim, em escala grande, eu faço no período assim, de peças assim, desse tipo, 4 horas, 3 horas e meia. Mentira! Mas hoje eu vou mostrar uma coisa para vocês, vou tentar fazer no máximo 30 minutos, vou tentar, né? Então eu vou até passar para o outro aqui, vamos ver o que vai dar. Mas, assim, às vezes tem peças que eu paro. Eu falo assim, então, cansei, eu deixo eu esfriar a cabeça e deixo eu passar para outra parte. Essa aqui, por exemplo, eu fiz questão de fazer, é um arabesque. Aqui é uma lanterna marroquina. Então, eu vou mostrar primeiro os detalhes dela aqui, a luz, como que ela rebate aqui na peça. Então, o ponto highlight aqui é um ponto onde concentra a luz, depois ela faz a reflexão. Aqui, isso aqui para fora, essa claridade aqui, é que a luz, né, quando você percebe, quando ela passa por uma aresta, ela reflete para fora também, e ela como se fosse, ela dobra. É muito interessante isso. Então, eu faço questão de fazer esses detalhes todos. Esse aqui, o vagalume, por exemplo, eu fiz os pelinhos dele e tal, a textura da pele, olha só. Espero que estejam vendo aí com clareza. Dá para ver e dá para cair para trás. Obrigado. Eu fiz essa iluminação, que é bacana aqui, eu até ampliei aqui para ficar melhor a textura. Ó. Eu vou passar para um outro aqui que tem muita coisa. Esse aqui foi interessante, que a partir de uma identidade visual que eu fiz o mascote. Eu fiz os balãozinhos com a percepção de transparência aqui, de luz, de iluminação. Eu fiz como se fosse a luz projetando daqui para cá. Então, vocês percebem que a parte do chapeuzinho está mais claro, onde a luz está batendo, a parte aqui da janelinha que está refletindo, que não existe a janela aqui, mas eu fiz questão de fazer. Aqui foi bem interessante também. Olha a textura, que bonitinho do cactus. Aqui. Eu vou passar para um outro aqui também agora. Esse aqui foi bem interessante fazer. O Dr. Spock, não sei quem sabe aí, quem lembra do Star Trek. Ontem a gente comentou que pelo número de janelas de encaixe que a pessoa usa, pelo número de atalhos, a gente sabe a idade das pessoas, né? Na utilização. Aí você agora se entrega pelo personagem, tá vendo? Tá vendo? Vou me entregar. Não, mas eu não sou tão novo assim, não. Mas então, o Star Trek aqui, eles fizeram um fake de um novo traje para o Dr. Spock, que esse traje também não existe. É um fake. Então eu falei, cara, eu gosto demais de Star Trek. Eu falei assim, eu vou fazer um personagem com o mesmo trabalho que foi feito aqui, eu coloquei a roupa no personagem. Eu não queria fazer o Dr. Spock, eu fiz uma ilustração, entendeu? Eu vou aproximar aqui, olha a sobrancelha. Olha que interessante. Max, tem uma pergunta rápida aqui. Se você usa só mouse ou se você usa a mesa digitalizadora também? Mais mouse, 90%. A mesa digitalizadora eu tenho aqui, mas coisas muito orgânicas que eu preciso fazer, tipo uma assinatura, uma coisa rápida, assim, de ficar fazendo, clonando várias coisas ao mesmo tempo, como rabiscos. Eu uso para isso. Agora, o resto é mouse. Beleza. Esse aqui foi interessante, foi o Tarcísio, ele fez uma ilustração para mim. Então, a gente fez um projetinho junto. Então, eu falei assim, para mostrar que a possibilidade de vetorizar a partir de uma ilustração digital. Isso aqui é uma ilustração feita com a caneta, tá? A caneta. Então, com o mouse, eu fiz a vetorização realista desse personagem aqui, que é a Lhama. Sensacional. Então, eu fiz as texturas aqui da mochila, que não existe, tá? Então, a textura, por exemplo, dessa parte aqui, ele fez os rabisquinhos aqui, eu fiz a textura aqui do chapeuzinho, do óculos. Achei isso aqui fenomenal também, eu acho muito, muito bacana. Então, eu estou falando assim, gente, porque a gente tem que gostar do que a gente faz. Então me desculpe. Não, lógico, cara. E tem uma pergunta aqui da
Pode mandar. Eliane, ela está perguntando, como a gente está falando de vetor, ela perguntou se você só usa CorelDRAW para fazer isso. Partindo do princípio que é vetor, eu acredito que sim, né? Sim, porque, na verdade, eu trabalho numa área de produtos sensuais e eróticos de uma empresa que eu sou contratado, eu faço embalagens, faço identidade visual para os produtos e monto catálogos, grandes catálogos, onde a maioria, 70%, 80% dos produtos que estão dentro do catálogo são vetores, e é feito por mim. Tá? Esse aqui é uma identidade visual de estudo, que eu fiz o Thorac, que eu fiz a partir desse, depois eu fui para esse, e depois eu falei, vou fazer a vetorização realista dessas duas peças e dar nisso, ó, com efeitos de luzes. Esse aqui eu fiz uma coisa mais neon, bem mais chamativa, não é uma identidade visual normal ou opaca, que necessariamente eu adoro também, mas isso aqui é mais para chamar atenção mesmo e fazer como estudo. Eu estou mostrando, às vezes, estão falando assim, mas vetorização realista é tudo muito colorido, muita coisa assim. Não, tá, gente? É porque eu quis mostrar coisas mais voltadas, mais chamativas, para vocês entenderem a textura e assim tudo mais. Aqui, esse projetinho aqui foi bacana, que é baseado num catálogo, onde o cliente recebia a máscara, e isso aqui era picotado. O cliente picotava aqui e tal, ele usava, batia uma selfie e ganhava desconto na empresa. Era bem interessante. Então, eu fiz essa máscara aqui. Olha que interessante a textura dela. Eu fiz tipo quase um couro, né, com um determinado brilho aqui. Eu reparti ele aqui, só para vocês entenderem que isso aqui era só virar ao contrário e tal, juntar as duas peças. Aí eu fiz essa área aqui como se estivesse sendo costurado. E eu achei bem interessante o resultado final. Esse aqui também é do projeto que eu trabalho na área, né, sensual, que foi de uma peça de um catálogo. Então, eu fiz aqui, olha que bonitinho esse gráfico aqui. Às vezes, para a gente que trabalha nessa área, isso aqui eu acho muito mais bacana que isso aqui. Então, assim, o legal é ver o wireframe, exatamente isso. O legal é ver o wireframe. Então, só para vocês terem uma base, cara, os rabiscos estão todos aqui e eu cheguei, a partir do zero, né? Eu cheguei nesse, vamos dizer assim, nesse resultado. Eu achei sensacional. Vou passar para a outra peça aqui. Esse aqui é um projeto de estudo também, para você ver a textura do vidro. Eu fiz o vidro, entendeu? Isso aqui também, eu falei que eu acho que eu pensei comigo na época, eu nunca ia conseguir fazer as espuminhas do líquido. Eu consegui, tá, no CorelDRAW. Eu consegui fazer de uma forma observando, e não foi difícil, tá? É só observar alguns detalhes e boa. E vamos lá. Vou passar para... Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Sim, esse aqui também é projeto para estudo. Questão do vidro, da textura do vidro, da textura do reflexo do metálico também aqui, onde tem uma parte mais escura, né? Onde tem uma parte mais clara. Botei cores diferentes aqui, só para ilustrar. Esse também é outro projeto de estudo, onde eu fiz uma embalagem. Veja só, vou aproximar bem para vocês verem a textura. Eu faço questão disso, tá, gente? Quando eu faço uma peça, eu faço questão de colocar a textura mesmo, porque como eu trabalho com imagens muito grandes, eu tenho uma plaquinha aqui, mas a plaquinha minha, apesar que é antiga, o computador é bom, a placa é antiga, mas dá para fazer legal. Então, eu gosto daquela peça que eu curto, aproximar, assim você vê a textura do objeto. Apesar que aqui, para mostrar para vocês, eu transformei tudo em bitmap, então a resolução baixou ainda. Esse aqui eu tirei a marca, mas vocês já devem conhecer, não vou falar a marca, mas eu fiz uma textura de latinha aqui, que é bem interessante, ó, onde a luz projeta nessa área, faz uma sombra lá. Ó. Só para você tentar entender que, às vezes, quando você faz um projeto de vetorização realista, você tem que, é bacana você ambientar o fundo também. Você ambientando o fundo, o objeto da frente fica mais realista ainda, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, se eu colocasse essa latinha e no branco de fundo, eu teria que mudar um pouco a textura da luz, entendeu? Para ele se adaptar ao fundo, que seria branco, quer dizer, a claridade do fundo ia rebater. Então, eu me preocupo tudo com isso.
para ficar mais o possível realista também. Essa aqui também é uma outra marca que eu tirei, eu tive que tirar aqui para mostrar para vocês. Tudo tá vetor. Aqui, ó, antes de mais nada, isso aqui foi interessante que eu fiz. Eu fiz essas linhas aqui para vocês entenderem que eu trabalho com vetorização realista antes do Corel começar a mexer com o preenchimento de malha. Então, eu não sei, Fernando, que época que a malha entrou. Não sei se você sabe. CorelDRAW 12. 12? Então, o meu é desde o... Nossa, X4, por aí. Eu já falei que eu estou mais velho agora também, né? Então... Tá bom, aí, cara, eu acho que por enquanto ninguém me bateu aqui, porque eu comecei no 7, eu entrei na Corel no 8, então tá tudo tranquilo. Então é mais ou menos assim, aqui eu faço cada pigmentação de cada cor, dou um blur depois, ele fica dessa forma, aí a partir disso eu jogo uma luz por cima desse blur, e assim vou fazendo as texturas para vocês verem que tá, como que fica, ó, que interessante, ó, o fundo atrás, tal. Vou passar para outra aqui, que eu tenho que fazer o negócio lá, senão não dá tempo. Olha que interessante isso aqui. Eu fiz uns personagenzinhos aqui, ó, em vetores normais. Aqui. Joguei na latinha, um pouco para fora, um pouco para dentro, só para vocês verem a impressão de, como se fala, lente, que quando você faz as texturas, para dar o realismo, dá uma impressão bem bacana. Quer dizer, o objeto aqui eu só encaixei e ele automaticamente, por causa das texturas, ele parece que está dobrando, né? Fazendo a dobra sem você estar fazendo isso. Então é bem interessante isso também, é um efeito ilusão de ótica. Esse aqui eu estou mostrando porque eu fiz essa textura de essas vibes aqui, como se fosse uma fumaça. Isso aqui é um produto que vendia na distribuidora lá, tal. Eu mudei a marca aqui, porque por conta de alguns princípios de embalagem aqui. Então eu mudei uma marca só para vocês entenderem e fiz essa fumacinha aqui também, tá? Que é uma textura vetorial. Oi? O meu parente aqui, Vinícius Soares, deve ser meu parente de algum momento. Perguntou se você acha que existe alguma imagem que seria bacana iniciar para ir aprendendo as técnicas? Se tem alguma imagem que você acha que é mais fácil começar por algum tipo de imagem? Antes, eu posso dizer uma coisa. Antes de você começar de qualquer imagem, pega uma folha de papel A4, pega seu celular, pega uma borracha, um lápis, bota por cima da folha, bate a foto. Primeiro você coloca, vê a luz, abre a janela, deixa a luz entrar e bate essa foto, entendeu? Do lápis, por exemplo, em cima da folha branca de papel. Nisso você marca a hora. Que horas que é? Por causa da luz, a incidência da luz naquele objeto, entendeu? Fiz tal hora, o tipo de iluminação foi essa, tal. Você registra isso, é como se fosse um estudo. Então, você tenta desenhar sombras, não necessariamente o lápis, mas tenta ver onde incidiu a luz ali, onde incidiu a sombra. Você fazendo isso, automaticamente, sem querer, você vai estar desenhando esse lápis, entendeu? Legal. É bem interessante. Isso aqui, não tem problema mostrar a marca aqui, porque a minha esposa já trabalhou para eles também, então não tem problema. Mas olha que interessante, é uma embalagem, um frasco, que eu fiz a composição do vidro. Aqui a tampinha. Esse é espetacular, cara. Puta. Tudo isso aqui, gente, tá? Cada detalhe aqui eu tive que fazer. Eu faço uma pecinha dessa, tá? Depois de uma pecinha eu duplico, vou duplicando. Depois eu tenho um efeito no Corel aqui que é bem bacana, que é 3D, que dá para você envergar aqui, que é bem interessante. Pena que não vai dar para mostrar hoje, mas é bem... Nossa, Corel é sensacional, cara. É por isso que eu adoro ele. Eu vou passar para o outro aqui. Isso aqui eu fiz separado, por quê? Porque olha que interessante, eu descasquei o sabonetinho, só para você entender que isso aqui que dá a realidade da peça. Porque se eu não tiver isso aqui, você vai ver apenas um círculo
outro objeto aqui, outro objeto. Então, eu descasquei ele aqui, ó, só para você ver que isso aqui está projetando isso aqui, ó, no branco. Então, é bem interessante também. Isso aqui foi um projeto de uma collab, que foi, até o Ivan participou, tal, foi bacana, o André. E eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz uma coisa relativa ao iFood. Então tá aí o negócio de batatinha, né, do copinho. Quer dizer, você, o André e o Ivan, tudo junto. Já é formação de quadrilha isso, Uma cara. quadrilha, os três mosquiteiros, só não tem o D'Artagnan. Aí aqui... Aí esse outro aqui, o pessoal já conhece, não sei, da página da Corel, que a Corel colocou esse projetinho meu lá, também uma peça de estudo. Muitos falaram que lance da embalagem, mas não só a embalagem, viu, gente? O picolé também é tudo vetorização, tá? Se aproximar, ó, vocês já percebem que é vetorização realista. Esse projetinho foi do caramba. Isso aqui eu pensei em um dia, você acredita, cara? Essa identidade aqui, um dia. Muito bom. Aqui foi o Bruno da Pixel me contratou e falou assim, você faz um mockup? Eu faço, de cueca. Eu falei, não, lascou. Tecido, vai ser a primeira vez. Eu embarquei nessa, consegui fazer tecido, cara. Textura de tecido, olha. Espetacular. Então, também, olha só. Fiz umas cuequinhas aí interessantes. Esse aqui, eu sou apaixonado por esse projeto, que é também para estudo, que é o Xbox One. E eu fiz, aqui eu coloquei sem a sombra, sem a projeção do fundo, só para vocês entenderem, sem a ambientação, né? Aqui eu deixei em laranja, só para vocês verem sem a sombra. Ó. Aliás, foi mal, eu não devia ter deixado aquela sombra aqui não, mas só para vocês entenderem. Aqui o projetinho. Não, é bom que tem um erro ou outro, que é para a gente ter certeza de que é de verdade. Não é? Aí, ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Eu fiz até textura do controle também, que eu fiz questão de fazer. Então, quando eu faço esse tipo de projeto assim, eu falei, eu vou estudar pra caramba. Isso aqui foi bacana, que eu fui copiado nisso aqui por um monte de vezes também. Isso aqui foi só uma brincadeira que eu fiz com o lance da Corel, né? E foi bonitinho. Eu fiz esse comprimidinho aqui, com essa textura. Legal. O pessoal gostou. Muito bom, legal. Acabando isso, eu vou fechar aqui essa primeira parte. Eu vou fechar esse daqui e vou mostrar para vocês uma coisa bonitinha que eu fiz ontem. Eu falei, vou mostrar. O girafofa. Eu quero vetorizar ela aqui agora para vocês. Não sei se vai dar tempo. Tenho 26 minutos aqui contando, mas vou ver se vai dar. Então, eu fiz ela em vetor. Aqui não tinha nada no outro personagem e tal, e eu vou vetorizar aqui. Se não der tempo, tá, galera? Então, eu tenho ela pronta na outra página aqui, tá? E vou mostrar para vocês o resultado final. Então, Max, a gente pode postar ela pronta também depois no teu perfil, no da Corel. A gente distribui a imagem pronta depois também, cara. Isso, eu gravei também, eu fiz a gravação dele, tá em Speed Art até. Legal, legal. Então, tá na minha página também depois, então, qualquer coisa... Alguém perguntou aqui se tem Speed Art, né? No teu perfil tem algumas coisas lá, né? Tem bastante. Legal. Então, o que eu vou fazer aqui, antes de mais nada, gente, tá? Só para entender, não é algo fechado, ou seja, não é um termo que eu posso fazer. Eu faço isso em tudo que eu faço é dessa forma. Não. Eu vou fazer de uma forma como se aqui não fosse o Corel 2020, fosse um Corel anterior, tá? Então, para ficar mais interessante. Aqui eu vou separar, tá tudo separadinho, tá? A peça, viu? Vou juntar de novo aqui. Então, eu vou tirar essa aqui e vou começar, primeiro de tudo, converter em bitmap. 300. Eu vou dar um Ctrl D aqui, nessa peça. Eu vou brilho, contraste, eu vou clarear aqui. Depois disso, eu vou em desfocagem gaussiana. Ok. Transparência.
Aqui eu não devia ter transformado totalmente a bolinha em bitmap, mas vou agrupar aqui, Ctrl V, vou cortar, eu aperto Shift, clico aqui fora, faço aqui, ó, tiro para fora, a bolinha tá cortadinha, bonitinha, tá? Aqui eu vou colocar deixa eu fechar isso aqui, passar isso aqui para cá, vou colocar um preto. Aqui, bitmap. Eu vou fazer tudo um pouco rápido, mas qualquer coisa vocês olham na gravação lá, tá? Cara, tá tranquilo, velho. Dá pra entender qual que é a tua ideia. Beleza. Hoje é tipo, quem sabe faz ao vivo do Speed Art mesmo. Tá vendo? Vou acrescentar ruído. Eu já deixei um ruído separado aqui já. Muito bom. Bonitinho. Vou aumentar a peça aqui. Dar um Ctrl C. Jogar para cá. Pronto, a parte da anteninha já foi. Eu vou pegar essa peça. Eu vou em efeitos, contorno já está aqui. Vou arredondar. Central 30. Deixa eu ver como é que 30 está. 5. 25. Separar contorno. Vou separar. Vou colocar um preto. Bitmap. Vou desfocar. Desfocar. Isso. Agora aqui eu vou apertar Shift, pegar do lado de cá e fechar um pouco mais para o centro. Vou subir. Com essa peça de fundo, eu clico Alt, clico lá de fora, interseção, retiro. Pronto, está cortado. Demais. Essa peça aqui, que eu vou ficar retinho. Bitmap de novo. Vamos desfocar. Aqui. Eu vou botar um ruído. Isso. Com a peça de trás, novamente, eu clico aqui. Vou retirar. Essa peça de fundo, eu vou dar um Ctrl D. Aqui. Bitmap novamente. Ruído. Aqui. Vou desfocar um pouquinho. Aqui vamos colocar um ajuste mais escuro. Isso. Mais um ruído. Opa. Com a peça de trás, eu pego. Clico do lado de fora, corto. Beleza. Essa peça aqui eu vou transformar em bitmap novamente. Então, para o leigo como eu aqui, o que eu já consegui mais ou menos entender? Você usa, obviamente, o vetor que está flat, que está plano como base, joga o efeito a partir dele, tudo que sobra do efeito que você não precisa, você usa a peça de novo para cortar o excedente, certo? Exatamente. Exatamente. Beleza. Eu posso tirar essa peça depois, se eu quiser, ou deixar. Tá. Entendeu? Mas isso aqui eu estou usando porque hoje, como tem, né, a não destrutivo, então eu poderia deixar aqui tranquilo. Mas eu tô usando de uma forma também de corte e tal, e transformando em bitmap. Por quê? Foi até bom você falar. Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante que eu estou fazendo. Se eu transformar em bitmap, transformar em bitmap 300, dá OK, e chegar aqui em... Quer ver, ó? Eu vou desfocar já, de qualquer forma. Pronto, aqui que eu quero chegar. Em ruído, o ruído ele vai estar esse tamanho aqui, ó. Tá. Se eu botar, por exemplo, transformar em bitmap 1000, o ruído ele vai ficar menor. Entendi. Entendeu? Ele vai ficar bem menorzinho. Então, quanto menos, se você transformar 71 dpi,
essa textura aqui ela vai estar maior, ela vai ficar grandona. Claro, é o tamanho do pixel de 71, né, dots per inch, não é isso? Exatamente. Então eu já mais ou menos eu estipulo 300 e eu vou aqui eu não tô fazendo isso por causa do tempo, mas Claro. então, né? Eu vou fazendo tudo esse tipo de movimento. Vocês estão vendo que eu estou começando de cima para baixo, já está começando a dar o volume, ó, naquela pecinha, né? Dessa forma. Essa peça aqui está um pouco clara, eu vou escurecer. Isso. Quando você vai trabalhando aí, Max, Lamartine deu uma perguntada aqui, falou, essa quantidade toda de efeitos aplicados deve consumir muita RAM. No caso dessa vetorização realista, o que você recomenda sobre configuração de PC? Do ponto de vista do software, eu já vou até invadir um pouco a área do Max aí, que é o seguinte, desde que a gente começou a ter as versões de CorelDRAW de 32, 64 bits, quando você trabalha com uma máquina 64 bits, e tem um CorelDRAW já lá com o sistema operacional funcionando em 64 bits, toda a questão de esgotamento de memória, que quem é das antigas vai saber do que eu estou falando, que a gente tinha o tal do esgotamento de memória, que era o tal do esvaziamento de pilha, isso se reduziu muito porque a otimização do sistema operacional ajudou muito para que isso acontecesse. E também lá atrás, aí acredito eu que anterior a todos esses efeitos no CorelDRAW, porque eles só estavam disponíveis no Photopaint, a turma fazia muito mais esse tipo de efeito de uma forma bem limitada do que o Max está mostrando para a gente, usava muito blend, fazia muita mistura de um objeto para o outro, e o blend, ele por não ser exatamente bitmap, na verdade ele carregava um pouco menos, devido também à circunstância de, na época, o CorelDRAW não ser 64 bits e as máquinas serem mais fracas. Hoje em dia, as máquinas são bem superiores e as ferramentas rodando em 64 bits aumentou muito a otimização do sistema operacional. Aí, Max, tua máquina, você está com a máquina parrudona? Como é que está teu computador? Na verdade, o que facilita demais para mim é o SSD na máquina e a placa de vídeo. Você tendo esses dois, sua máquina já fica fino, entendeu? Apesar que o SSD pode ser qualquer tamanho, mas a placa de vídeo, por exemplo, a minha não é tão lá assim, essas coisas. Mas ajuda. Agora, no mais, eu não tenho problema nenhum, porque eu normalmente aqui, quando eu trabalho, aqui que eu estou colocando uma coisa muito grande para vocês, que eu quero mostrar essa textura. Então, normalmente eu trabalho, eu diminuo a peça, e assim vai sucessivamente. Isso aqui mesmo é mais para... Eu quero que vejam esses detalhes, essa textura, o que faz. Claro, claro. Cai um pouco no que tanto o Ivan falou lá no primeiro, quando a gente estava falando de cortar o que é excedente da área visível, digamos assim, do projeto, a gente vai acabar caindo mais ou menos no mesmo propósito aqui, que é muito o seguinte, tá bom, a gente tem que fazer... Ontem na do André perguntaram a respeito do Power Clip, aí eu já liguei os dois assuntos do que falaram na do Ivan com respeito àquilo. O Ivan mostrou, cara, tá excedente, corta para você não ficar com um JPEG ou com um acúmulo de arquivo que não é visualmente necessário para aquele projeto. Ontem também, quando o André mostrou, algum usuário, que eu não vou me recordar o nome agora, perguntou, mas muito Power Clip não deixa o arquivo pesado? É a gente pensar também um pouco no propósito do projeto. É o que o Max, pelo que eu entendi aqui, está falando é isso. Exatamente, quer dizer, se você vai imprimir, por exemplo, um catálogo, você tem um tamanho de folha de impressão, você já se adapta ali mais ou menos àquilo que você vai fazer e não vai ficar trabalhando com um projeto estupidamente grande, sendo que, para a finalidade, ele é desnecessário. Você não precisa daquilo. Exatamente, é isso aí. Então, assim, aqui é para mostrar mesmo esse tipo de... Caiu aqui, ó, foi o Antônio Carvalho, ele está aqui hoje também, ele estava ontem, ele que perguntou dos Power Clips, que legal, beleza. É engraçado, né? O André, ele usa Power Clip pra caramba, eu já não consigo, você acredita? Usar o Power Clip tanto. É hábito, a gente estava falando esses dias... enquanto você vai trabalhando aí, a gente vai batendo papo. A gente estava falando esses dias de
o que se usa de cada ferramenta que o CorelDRAW foi automatizando de versões antigas para as versões mais novas. A gente pega, eu trabalho muito com as universidades, né, com os contratos dos grandes conglomerados de universidade. Na maioria das vezes, quem faz a primeira apresentação e mostra a versão nova para os professores sou eu. E aí eu vejo que tem muito professor velho de guerra, iguais a nós, digamos assim, que fala, pô, mas eu fazia de tal jeito e agora eu vou mudar, eu preciso mudar e tal. Depende de como é que você vai usar. Tem gente que consegue fazer resultados espetaculares usando ferramentas que existiam lá no CorelDRAW X3, no CorelDRAW X4, e você conseguiria fazer. O que a gente fala é que, por exemplo, você já citou efeitos não destrutivos. Isso é algo espetacular para o dia de hoje, para que se você tiver que fazer alteração no arquivo. E assim, isso é do CorelDRAW 2019 em diante. A questão de estabilidade da máquina, a gente falou também aqui agora. A memória RAM e tal. Então, mas conforme o sistema operacional vai sendo otimizado, a plataforma de desenvolvimento do CorelDRAW vai sendo otimizada também, a gente vai ganhando com as versões mais novas. Não é que isso invalida como se fazia anteriormente, mas existem maneiras novas que eventualmente acabam ficando mais fácil. A gente no dia a dia, eu percebo que no dia a dia você está lá no batidão do dia a dia e acaba que não sobra muito tempo para utilizar todas as ferramentas novas. Mas quem está aprendendo agora já começa a pegar com ferramenta nova de uma maneira bem mais fácil. Apanha muito menos do que a gente apanhou para aprender. Não, sim. Não, é interessantíssimo isso. Cara, já está absolutamente 3D, velho. Tá vendo? Isso aí é interessante que você falou. Às vezes a impressão é 3D, mas, Sim, sim, né? Mas é sim. o caso de ser 2D, na verdade. O formato, às vezes, e o ponto de vista seu com a tela dá essa impressão 3D, que é bem interessante. Se você. O CorelDRAW, para quem já usou aí, vai saber do que eu estou falando. Ele tem uma ferramenta que você consegue colocar profundidade e aí ele te solta um eixo H de profundidade para você girar o objeto. Não é esse o caso. Aqui a gente está falando de uma ilusão, digamos assim. Né? Exatamente. Ele não vai ter giro. Você não tem como virar a cabeça da girafa para ver de lado. Mas Não o tem. resultado desse 2D com profundidade, vamos dizer assim, Exatamente. é melhor do que muito 3D. É o efeito ilusão de ótica, vamos dizer assim. Nem necessariamente uma ilusão de ótica, mas chega a ser quase uma coisa parecida. Aqui. Igual eu falei, gente, eu estou desfocando, colocando bitmap, desfocando, colocando bitmap, textura, e assim, nem todos eu faço isso, tá? Nem tudo a vetorização realista é isso. Então, assim, só para explicando de antemão. Porque esse aqui eu quero dar uma textura baseada na pele da girafinha. Então, eu quis fazer dessa forma. Tem só um detalhe aqui que a gente tem falado de efeitos não destrutivos, acabou que não era tema e ele acabou aparecendo, acredito eu, que nos 3 webinars. Lamartine aqui está falando, seria bom recursos de máscara, o usuário poderia editar livremente como uma camada de exportação e depois pode ir editando se precisar. Cara, os efeitos não destrutivos hoje permitem fazer isso. Você consegue pegar um dos vetores que você usa, não necessariamente como uma máscara, mas como um formato, trabalha ali, gera bitmap, faz em cima dele, se precisar duplica, edita, troca, e na lista ali de efeitos aplicados em cima do bitmap ou do próprio vetor, ele está lá editável não destrutivamente, você consegue voltar lá, editar ele do zero em qualquer etapa, tá, Lamartine? Isso já existe. Na verdade, a primeira menção que a gente teve disso foi no CorelDRAW 2019, e agora no CorelDRAW 2020 ele foi 100% integrado tanto para o CorelDRAW quanto para o Photopaint. Então, eu não sei exatamente se eu respondi a tua pergunta, mas se você puder, testa, que eu acho que esse sistema agora de efeitos não destrutivos vai chegar, se não for isso, vai chegar bem perto do que você está precisando.
Ó, tem o Marcelo Kercher aqui, tá perguntando sobre a textura que você comentou lá na tampa do perfume. Ele falou, ó, tem como mostrar? Eu acredito que a gente não tem como mostrar hoje por causa da questão do tempo. Do Mas tempo, como... mas aí, Max, como eu já falei com você, com o André, com o Ivan, essa série, espero eu que seja a primeira de muitas. E aí a gente pensa nos temas novos aí, manda pra galera e você vai ter oportunidade de mostrar essa tua mágica aí com mais detalhes mais para frente, cara. sim, sim, então, com certeza. Tem muita coisa aqui. Eu falo a verdade, eu estava muito indeciso ontem em fazer o que eu vou apresentar para Cora, o que eu vou fazer. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um vetorzinho aqui. Eu falei, qualquer coisa que apareceu no Google, vou pegar. Apareceu uma girafa lá de primeiro. Eu falei, não, vai ser a girafa. Pronto. Muito legal. Aqui, o bacana, olha só, quando eu vou colocar um círculo aqui, é interessante, eu vou abaular essa região aqui, vou abaular essa região do rostinho dela, colocando um tom mais claro. Aqui, eu vou transformar em bitmap, vou desfocar bastante aqui até isso. Bitmap, toda vez que eu usar uma transparência ou alguma coisa, eu jogo bitmap de novo. Ó, você vê, né, cara? A gente está chegando muito no que, inclusive, o André falou ontem, de observação, né, cara? É que, como você já está com isso no dia a dia, acredito que é empírico, na verdade, você já você já entende muito bem o que você está fazendo para trabalhar com a luz que volta lá no teu terceiro slide, que explica o princípio de toda essa técnica. E, velho, cai exatamente no que o André falou ontem, de observação. É observar, né, velho? Porque cara, eu não manjo nada disso do que você está falando, e assim, a gente tem um pouco de conhecimento da ferramenta, e aí você fala, porra, não é que é verdade? Acho que isso aí estava na minha cara desde que eu nasci. Eu olho para algo com essa profundidade, mas eu nunca tinha entendido desse jeito. É por isso, é porque como eu trabalho nessa empresa, então eu tinha que pegar, por exemplo, caixinhas com defeito, embalagens que vinham estragada, e a empresa, a fábrica, não tinha como chegar e falar assim, mandar uma imagem bonita, uma foto interessante. Aí até que fizemos uma reunião e falamos assim, eu falei, eu consigo desenhar, eu consigo fazer uma vetorização realista de uma embalagem. Vocês me dão essa oportunidade? Deram a oportunidade. Eu comecei, depois já estava fazendo em escala, tipo, meio que igual a maquininha, tipo, escala industrial. Muito bom. E foi assim. Opa! Porque é verdade, se você não tem observação, ontem o André mostrou ele fazendo aquela sombra com aqueles touch points lá no Petit Gâteau, e ele mostrou fazendo com desfocagem gaussiana muito parecida com o que você está mostrando em alguns momentos aí. Cara, se você não observar da onde vem a luz, nem com a sombra interativa automática do CorelDRAW vai ficar bom. Ele fica estranho, quer dizer, você tem que saber de onde é que está vindo a luz, né? Aqui eu vou parar e vou mostrar o resultado final, porque eu estou vendo pelo tempo aqui. Então, para a gente bater um papo também mais sobre algumas coisas. Legal. Então, gente, aqui é lógico que aqui ia ter muitos detalhes ainda, eu ia chegar até o pescoço, depois eu ia retornar lá em cima, porque eu começo sempre de cima para baixo, ou de um determinado ponto, eu vou tipo uma ondinha, vou até o final. Chegou no final, eu volto para ver detalhes específicos e onde poderia colocar mais textura, onde a luz podia incidir mais ou não, a sombra sim ou não. Então, esse resultado aqui, isso aqui para mim deu isso aqui, ó, no final. Ó. É louco. Entendeu? Então, foi isso aí, ó. Disso, aliás, desculpa, daquilo, eu não tenho mais o outro. Tá, aqui está aqui. Disso foi para isso na vetorização realista. Sensacional. Sensacional. Né? Eu botei uns tons mais rosinhas aqui, porque eu falei que é uma girafofa, né? É ela. Então eu botei uns detalhes mais, apesar de
É por isso que o rosa, nessas ilustrações, é interessante, dá um toquezinho, um ar feminino e tal. E eu Para acho que, interpretação só para interpretação. e segundo o que você falou lá no princípio, quer dizer, até a cor do background que você usar, ele vai dar alguma interferência também no efeito visual, né? Exatamente. Aqui eu fiz a questão de botar, por exemplo, um tom mais claro aqui em cima, por causa desses detalhes de iluminação aqui, ó. Legal, legal. Aqui, volta aqui por cima são sempre mais claros e a parte de baixo determinadas assim sempre mais escuro, ó. Aqui, ó. Aqui tudo. Muito bom. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Todo o processo. Tá, aqui, ó, olha que bacana. Tá vendo essa parte aqui? Foi o que eu te falei do bitmap, eu colocar 71 e ele ficar maior, 71 pixels, né? E isso. O 300, ele tem uma textura mais voltada assim. Então você brinca de uma forma assim inimaginável com o Corel e é bem interessante. Basta você ter um pouco de paciência, olhar. E as ferramentas que eu uso muito, gente, tá? Para vetorização realista, que vocês já devem ter visto, é o desfoque gaussiano, que salva a gente. Eu gosto muito do curva de 3 pontos e a B-spline. Legal. Né? Então, assim, eu sempre uso esse. Mouse, 90% é mouse mesmo. Se eu quisesse fazer alguns pelinhos aqui, algumas coisas, eu ia pegar a caneta. Eu já fazia uns rabiscozinhos assim, ia clonar, ia botar os pelinhos assim, e sucessivamente. Eu poderia fazer com o mouse também. Antes eu fazia tudo com o mouse. Só que hoje... Marcelo Kercher está pedindo aqui para você meter um aramado aí para a turma ver como é que tá. Mas o aramado é aqui, ó, esse aqui, ó. Olha lá. Porque ele é a base, né? É a base dele. Então, o que eu acho é que é o seguinte, o Marcelo está acostumado ele deve estar, assim como eu estava, muito dessa técnica da turma antigamente de fazer vetorização no CorelDRAW, usava muito baseado em blend, em mistura de um objeto para o outro. E aí o aramado virava uma loucura, porque era muito objeto vetorial. Nessa tua técnica aqui, você trabalha com muito objeto que ele já se tornou bitmap, então o aramado não muda muita coisa, né? Isso, não. O bacana, igual eu falei lá no princípio, eu uso muito as técnicas Tem coisas que eu nem faço aramado, fala a verdade. E para mostrar que às vezes a pessoa, aquilo mesmo, realmente eu fiz, às vezes eu já faço tudo sem aramado, sem nada. Aí, depois de tudo pronto, eu já faço aramado. Às vezes eu faço o contrário. Porque às vezes a pessoa chega assim e fala assim, poxa, mas não é verdade, isso aí não sei o quê, isso aí você usou não sei o quê. Não, velho, eu vou... Aí eu comecei a fazer algo dessa forma também. Né? Max, só para completar, duas questões que apareceram aqui. Bom, essa do Marcelo já falou. O Ivan perguntou se tem alguma coisa que você pode mostrar aí dos efeitos não destrutivos para o pessoal entender mais ou menos como é que ficaria. E aí, enquanto você se ajeita por aí, o Antônio, acredito que ele entrou um pouquinho mais para frente da apresentação, ele perguntou se você trabalha com mesa digitalizadora e qual é. Então, aqui você já acabou de falar, você trabalha 90% no mouse, 10% com mesa digitalizadora, e aí pode meter o merchan. Se você usa o Wacom, pode falar, porque eles são parceiros. O Wacom Windows, né? Legal. O modelo se não me engano, é aquela, a mais novinha, 4100. Legal. CTL 4100. Legal. Ela veio com 3 softwares de graça, se não me engano, quando eu peguei, vai até o da Corel. Vem o Painter. Vai o Corel, não, qual que é esse aqui, ó? O Painter Essential 7. Isso, exatamente. O Painter Essential. Aliás, turma, vou aproveitar para fazer o merchan. Lançamos o Painter 2020, segunda-feira, hein? Ó. Massa. Mas o Ivan falou aí, é bacana o não destrutivo, porque, por exemplo, aqui eu vou fazer um quadradinho aqui em cima mesmo, aqui, vou colocar o vermelhinho. Então, por exemplo, na vetorização realista, você pode usar essas duas técnicas ou não. Eu vou separar aqui ó, de um lado ao outro. Ou Ivan me corrigindo, que eu falei Painter 2020, cara, é 2021, né, pô? É. Então, aqui, por exemplo, nesse processo que eu fiz aqui, normal... Opa, deixa eu...
Olha aqui que pessoa organizada, colocou até alarme para o tempo da Você tá apresentação. vendo aí, né? Sensacional, sensacional. Então, aí, aqui, então, aqui, eu vou, nessa técnica que eu fiz o seguinte, eu fiz isso, bitmap 300 aqui, aí eu desfoquei. Opa, não, eu vou, não, vou desfocar primeiro, aqui só para entender, rapidinho. Tá, tá aqui desfocado. Se eu fizesse isso aqui no formato, eu chegaria aqui e fazia isso aqui, olha lá, ó, não dá. Não consigo mudar a cor. Por quê? Porque eu já transformei realmente isso num bitmap. Não é um vetor mais. A partir de um vetor virou bitmap. Agora, a outra técnica é, eu não preciso transformar em bitmap, eu já chego direto aqui, desfoco. Olha que lindo, ó. Quer dizer, isso é um efeito, gente, não é um bitmap. Quer dizer, aquela peça, essa aqui, vetor, opa, isso aqui está com esse efeito, mas continua sendo o mesmo. Entendeu? Eu posso ter esses dois sistemas. Fazendo isso até fica, às vezes, um pouco até mais leve, dependendo da situação que eu faço dessa forma. Entendeu? Porque aqui eu tenho que calcular, por exemplo, a quantidade que eu vou usar de DPI. E aqui já não. Então é bem interessante isso. É isso mesmo, Ivan? Corrija aí se eu tiver errado alguma coisa. Eu acho que isso já mostra de uma perspectiva, e o que a gente mostrou na apresentação de lançamento do CorelDRAW no início do ano, eventualmente é onde o Ivan está batendo, tá batendo na tecla aqui, é que quando você pode pegar o objeto e nas propriedades, na janela de encaixe lá do lado, nas propriedades do objeto e pegar o menuzinho de efeitos, o FX. Eventualmente você não pode não ter o hábito de usar desse jeito, e aí ele fica ali como uma lista, que você pode retrabalhar eles ali com o efeito mais discutido. E aí sim, você conseguiria fazer até no bitmap, não tem problema nenhum, dá para fazer até no bitmap. Isso. Como a gente, igual, mas é aquele negócio, né? Você fica isso aí, né? O Ivan comentou aqui, para empilhar os efeitos, exatamente. O sistema de empilhar efeitos, você consegue ver eles ali em propriedade. Para quem for testar lá, pessoal, no CorelDRAW 2020, trabalha com bitmap ou com vetor sem problema nenhum, abre lá no menuzinho lateral propriedades do objeto, é o ícone FX, se eu não me engano. Deixa eu abrir o meu. Isso, no FX. Aí você vai estar no FX lá, ele já vai mostrar para você todos os efeitos empilhados e tudo mais. Se eu... Quer ver? Bom, qualquer coisa, na hora que a gente terminar com a tua tela aí, eu posso mostrar na minha para quem for tentar testar. O Ivan, mostra para a galera Deixa eu fazer o seguinte. Então vamos lá. Ô, Max, me cede a tela aí rapidinho. Sair? Não, fica aí, cara. Só dá um ok aí que eu vou mostrar minha tela. Ok. Tá vendo minha tela aí? Tô vendo. Tá, só para a turma ver isso aqui, gente, de novo, o Quem Sabe Faz ao vivo, tá? Na verdade, a gente não está testando nada, não. Mas aqui, por exemplo, se eu peguei esse retângulo aqui, eu coloco o efeito aqui, ó. Então, vamos supor que eu coloco... Peraí, apareceu só... Ah, tá, agora que apareceu. Isso. Foi aí? Foi, agora tá aparecendo a introdução. É isso aí. Então, ó, só para vocês saberem onde eu tô. Deixa eu voltar aqui. Eu só selecionei esse quadrado aqui, ó. Tá? E aí, selecionando o objeto, vamos ver se aqui é o que o Ivan está perguntando, mas aqui. A gente vem em efeitos, eu posso dar um mais aqui, e aí vamos tentar fazer mais ou menos o que você estava fazendo aí. Desfocagem gaussiana, por exemplo, desse quadradinho aqui no canto que eu estou usando. Aqui ele não tem nada demais aqui, mas ele deu uma pequena desfocagem ali. Aí ele já mostra aqui o desfocagem gaussiana. Se eu quiser colocar mais um, aí você colocou... Qual que foi? Você colocou Enevoar também, não é isso? Enevoar, não, ainda não. Nesse não. Mas eu iria colocar ali no processo todo, mas não deu tempo. Tá. Aí, ó, o que o Ivan tá falando é exatamente isso aqui. Ó. A gente consegue editar especificamente esse, ou editar especificamente o de baixo, ou deixar de ver um deles sem problema nenhum. E aqui a gente pode fazer isso tanto com o bitmap. Vou esconder um deles aqui, ó, tirar o olhinho do outro. Ele voltou a ser um quadrado.
aí agora ele volta a ter só o gaussiano, aí ele volta a ter o Enevoar, e isso a gente consegue fazer agora, já depois da versão 2019, e na 2020 foi ampliado, a gente consegue fazer isso também com os bitmaps e com os vetores e tudo mais. Era isso, Ivan? É que nós somos pessoas educadas, né? Manda o Fernando fazer o desenho igual ao do Max. Ué, vai mais que difícil não, ué. Eu tô rindo, não, agora, não é um desafio, né? Agora que você passou a técnica, eu vou estudar, meu. Agora eu vou estudar, eu vou tentar fazer alguma coisa, no mínimo no mínimo eu vou tentar aplicar aí as tuas técnicas para eu tentar evoluir de alguma forma aqui, cara. Eu liberei nossas câmeras aí, Max. Cara, eu acho que como a gente foi falando durante o tempo todo, eu acho que alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Nós estamos só para vocês saberem que quem colocou pressa no Max fui eu, porque minha chefe me chamou e a gente tem uma reunião daqui a pouco, mas podemos conversar por mais uns 5 minutos aí. Se alguém tiver mais algum tipo de dúvida, pode perguntar para a gente. Eu e o Max estamos a postos aqui. Antônio Carlos falando assim, cara, é só elogiar. Evento muito legal. Obrigado. Muito obrigado. O pessoal falando que aprendeu. É legal. Quando a gente consegue mostrar alguma coisa e as pessoas aprendem. É o que eu falei. Como foi rápido, eu não sei se eu aprendi exatamente sua técnica, mas os conceitos, que, cara, eu acho que, pelo que eu entendi, o conceito é algo muito importante. A ferramenta, óbvio, ela vem de utilização, mas o conceito é muito importante. Eu acho que isso aí foi muito legal, cara. Foi muito legal. A Érica aqui falando que foi muito bom, esperando a continuação. Vamos marcar a continuação. Nossa. Acho que foi muito legal, cara. Gente, para concluir, eu vou pegar a tela de novo do Max aqui. Vou passar de novo aqui as nossas redes sociais, os nossos pontos de contato aí com vocês. Então, gente, só para retornar, daqui a pouco, acredito eu que até o fim do dia, a gente depende um pouco do processamento da imagem aqui pelo GoToWebinar, mas esse webinar vai entrar aqui no link da Corel Brasil, tá bom? Se vocês procurarem lá, a gente não tem, como a gente começou recentemente, a gente ainda não tem um curto, um short name do Corel Brasil, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colar para vocês aqui, quem quiser pode ver aqui, deixa eu colar aqui, mandar para todo mundo. Enviar em particular, não, eu mandei só para o Vinícius, deixa eu colocar aqui de novo. Enviar para todos, pronto, aí vocês podem dar uma olhada lá no YouTube da Corel para assistir, os outros são mais fáceis. Então, falando lá do Octojob, que é o Insta do Max, com umas coisas. Eu falei ontem, Max, essa coruja aqui é da tua cabeça? O que foi isso aqui, cara? Isso aí foi bacana, foi um estudo de replicação. Eu faço um objeto menor, só, todo detalhado, aí eu pego esse objeto e começo a clonar, eu faço a asa, clono, faço o pelinho, não sei o que, com o mesmo objeto. Então, foi bem interessante também. Então assim, 3, 4 objetos, assim. Eu sou meio roqueiro, já falei isso por aqui, né? Aí eu falei, não é possível, ele estava ouvindo Rush no dia que ele fez isso. Falei, não é possível. E, bom, então vamos lá, tem o Octojob aqui, voltando. Ontem a gente falou com o André, o do André, instagram.com/André Costa Design, e o do Ivan Berg, Instagram/Dicas do Greb, tá, pessoal? Esse foi o conteúdo que são as pessoas que nos ajudaram. Eu só posso agradecer muito de novo ao Max hoje, o Andrezão por ontem, o Ivan. Muito obrigado pela ajuda que vocês deram para a gente aqui. Eu acho que é bacana para a gente mostrar o que dá para fazer com a ferramenta da Corel, e é bacana para mostrar o trabalho de vocês, aonde a ferramenta chega e aonde vocês chegam com a ferramenta. Eu acho que é espetacular, tanto para mostrar o trabalho de vocês, quanto para mostrar o potencial da ferramenta, ajuda bastante a gente também aqui. Para terminar aqui, deixa eu voltar para a nossa apresentação. Eu falei em todos que a gente tem uma parceria muito legal com a Software Store. A Software Store hoje, até o dia 30, fim desse mês, a gente está fazendo uma luta enorme aqui, tá, pessoal, para conseguir trazer CorelDRAW de uma forma um pouco mais
barata para o Brasil com esse dólar maluco que a gente tem. Então, só até dia 30, até a semana que vem, até dia 30 da semana que vem, se vocês acessarem lá, tá? Eu coloquei aqui o Insta da Corel. Se vocês chegarem lá no Insta da Corel e dar uma olhada lá no Webinar Week, que foi onde vocês fizeram a inscrição, vocês caem nessas ofertas aqui que são dedicadas para quem se registrou no webinar, que são versões de CorelDRAW com um valor que a gente consegue, que a gente fez esse acordo aí com a Software Store para ficar um pouco mais barato do que vocês conseguem no mercado até o dia 30. A gente está com um dólar fixo lá e a Software Store está ajudando a gente, quem participa dos webinars, quem cai nessa página, tem essa oferta bem exclusiva. A gente não está publicando em lugar nenhum, é bem específica para quem está participando aí dos eventos, ok? Gente, Max, cara, sem palavras, velho. Muito obrigado por compartilhar essa tua sabedoria aí, velho. Foi demais. Muito bom, cara. Eu agradeço. Demais, cara. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e fiquem atentos nas nossas redes sociais aí. Vão haver próximos. Esse é um piloto que eu acho que deu super certo. A gente vai conseguir os próximos. André, obrigado, cara. André. Max, obrigado, velho. Valeu mesmo. Parece. Todos de barba. Valeu, parceiro. Obrigadão mesmo, cara. Obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo.